Como o verdadeiro cristão deve olhar a astrologia? Você vive em um tempo em que os céus voltaram a ser consultados. Horóscopos, mapas astrais, signos e alinhamentos planetários circulam como se fossem chaves silenciosas para entender quem você é e para onde sua vida caminha. Algumas pessoas que creem serem cristãs buscam respostas nos astros, algumas com um tom mais popular, buscando respostas tolas sobre como me vestir hoje, ou geralmente relacionado ao amor. Outras pessoas têm uma postura mais racional, buscando encontrar nos astros respostas sobre sua personalidade ou temperamento. Mas quando você abre a Bíblia, percebe rapidamente que ela também fala dos céus, só que de uma forma muito diferente. A pergunta, então, não é superficial, é profunda. O que exatamente a Bíblia diz sobre a astrologia? Antes de qualquer julgamento, você precisa entender do que está sendo falado. Astrologia não é astronomia, não é o estudo científico dos astros, de seus movimentos ou de sua composição. Astrologia é um sistema de crença que afirma que estrelas e planetas exercem influência direta sobre o destino humano, a personalidade e os acontecimentos da vida. E, historicamente, ela nasce em contextos religiosos pagãos, especialmente na Babilônia, onde observar o céu era uma forma de buscar orientação espiritual. Quando você entra no universo bíblico, percebe que a grande preocupação não é com o céu em si, mas com a fonte da orientação. A Bíblia não condena observar estrelas, ela condena submeter a vida, as decisões e o futuro a qualquer instância que não seja o próprio Deus. A questão central não é científica, é teológica. Não é sobre astros, pois Deus os criou para interagirem com a Terra. É sobre autoridade espiritual. Todos os astros se relacionam com a natureza, estações do ano, mares dos mares e até crescimento capilar. Isso é ciência e não é desautorizado pelas Escrituras. É por isso que já na lei de Moisés você encontra uma proibição direta e abrangente. Em Deuteronômio 18, Deus lista práticas que deveriam ser excluídas do meio do povo, conforme ordena Deus nos versos 10 e 11. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Esses termos não aparecem por acaso. Eles descrevem exatamente o tipo de prática comum nas culturas vizinhas, onde se buscava no invisível, nos céus, nos sinais, nos presságios, aquilo que deveria ser buscado em Deus. Quando o texto fala em prognosticadores e agoureiros, ele está tratando da tentativa de prever o futuro a partir de sinais observáveis, inclusive celestes. O ponto não é se essas pessoas acreditavam sinceramente no que faziam. O ponto é que, ao fazer isso, deslocavam a confiança. A Bíblia chama isso de abominação, não porque Deus proíba a curiosidade intelectual, como era com o filósofo e matemático Tales de Mileto, que vivia olhando para o céu a ponto de cair em um poço. Astrologia não é ciência, é pseudociência, e também uma substituição espiritual da providência divina. Mais à frente, nos aprofundaremos a seguir em textos mais explícitos sobre a visão negativa de Deus sobre a astrologia. Talvez você pense que isso se limita à legislação antiga, mas quando chega aos profetas, a crítica se torna ainda mais clara. Em Isaías 47, o profeta ironiza a Babilônia, centro histórico da astrologia antiga. Astrólogos, observadores dos céus, prognosticadores mensais são desafiados a salvar a cidade do juízo. Conforme relata o texto, portanto, sobre ti virá o mal sem que saibas a sua origem, e tal destruição cairá sobre ti sem que a possas evitar. Deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão de tuas feitiçarias em que trabalhaste desde a tua mocidade, a ver se podes tirar proveito ou se porventura te podes fortalecer. Cansaste-te na multidão de teus conselhos? Levantem-se, pois, agora os agoureiros dos céus, os que contemplavam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Ou seja, Deus está desafiando e prometendo juízo contra os que praticam tal coisa.
O texto é claro e cristalino aqui. Sigamos nosso estudo. Jeremias reforça essa advertência ao dizer que o povo não deve ouvir profetas falsos, adivinhos, intérpretes de sonhos. Opa, isso pede um vídeo sobre Freud, esse plagiador de Nietzsche e um dos filósofos da suspeita. Deixa aqui nos comentários se você quer um vídeo sobre Freud e os filósofos da suspeita. Voltando a Jeremias. Assim diz o texto em Jeremias 10:2. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Antes de avançarmos no estudo, precisamos voltar um pouco no progresso da revelação bíblica, retroagir até Gênesis. Gênesis foi escrito como um texto fundacional da nação de Israel, para ser revelação e memória de como o povo surgiu e por que eles deveriam ser um reino de sacerdotes. Mas antes da narrativa afunilar na história do pagão Abrão e de seus filhos e da formação dos hebreus, é relatada a criação dos céus e da terra. Os livros da Bíblia os chamam de toledotes dos céus e da terra. E por que Moisés inclui a criação dos astros em seu relato? Justamente para confrontar tanto a visão antiga de que os astros eram deuses, quanto de confrontar justamente a astrologia. Em Gênesis 1, você lê que Deus criou os luminares para separar dia e noite, marcar estações, dias e anos, e servir como sinais. A palavra sinais frequentemente gera mal-entendidos. No contexto bíblico, sinais não significam determinadores de destino, mas sim indicadores da ordem criada. O céu marca o tempo, não governa a alma. Sinal é informação geográfica e tempo espacial, e não determinação esotérica. Um dos relatos mais reveladores está no livro de Daniel. Talvez essa seja a crítica mais explícita na Bíblia, onde definitivamente os astrólogos são vistos negativamente. Você é transportado à corte babilônica, onde astrólogos, magos e sábios são convocados para interpretar o sonho do rei. Eles falham completamente, não por falta de estudo, mas porque o texto faz questão de mostrar que o conhecimento deles tem limites absolutos. Em contraste, Daniel não consulta estrelas, ele ora, e a revelação vem de Deus. Conforme o relato de Daniel, respondeu Daniel ao rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, que tiveste na tua cama, são estes. Veja, o texto coloca os astrólogos em pé de igualdade com os feiticeiros e magos, como fazendo parte do mesmo grupo, e, obviamente, de forma negativa. Esse contraste não é acidental, ele ensina algo fundamental. O futuro não é um código escondido no céu, esperando ser decifrado por iniciados. O futuro pertence a Deus, e quando ele decide revelar algo, o faz soberanamente. Não por meio de técnicas ocultas, mas por iniciativa própria. Isso vale tanto para decifrar os astros, quanto para decifrar sonhos. Não existe técnica para decifrar o que dizem os astros, porque eles não dizem nada. E o mesmo pode se dizer sobre decifração de sonhos. Não existe nenhum ponto em comum sobre símbolos em sonhos. Um leão pode significar uma coisa para uma psique e outra para outra psique, ou pode simplesmente ser um leão. Na Bíblia, somente Deus pode dar sobrenaturalmente o significado de um sonho, e isso quando houver necessidade. Mas aqui surge uma confusão comum. Se a Bíblia condena a astrologia, por que ela fala tanto de estrelas? O livro de Jó reforça essa ideia ao mencionar constelações como as Pleiades e Órion. Mas observe com atenção, o texto nunca atribui a elas poder sobre o homem. Pelo contrário, Deus pergunta a Jó se ele consegue governar as estrelas, mostrando que até elas estão sob autoridade divina. As constelações não revelam o futuro, elas revelam a soberania do Criador. Teologicamente, então, a astrologia se torna problemática por um motivo central: idolatria. Quando você busca identidade, propósito ou direção nos astros, você eleva a criação acima do Criador. A Bíblia é consistente nesse ponto.
Qualquer coisa que assuma o lugar de Deus como fonte última de sentido se torna um ídolo, mesmo que seja algo tão belo e grandioso como o céu estrelado. Isso se conecta a outro tema central: confiança. Provérbios diz para confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no próprio entendimento. Astrologia, no fundo, é uma tentativa de reduzir a complexidade da vida a padrões previsíveis. Ainda que você não esteja, como os magos antigos, buscando saber sobre o futuro, mas apenas querendo conhecer-se melhor a partir dos astros, isso é pura enganação e pseudociência. A fé bíblica, ao contrário, não promete controle, nem mapas astrais, mas orientação moral e espiritual. A Bíblia, sim, fala sobre temperamentos, mas estes nunca são influenciados pelos astros. Isso é corroborado pela própria neurociência, já que a própria nomenclatura temperamentos não é exatamente científica, mas provém da psicologia comportamental. Talvez o caso mais citado em defesa da astrologia seja a estrela de Belém. Magos do Oriente seguem uma estrela até Jesus. Na verdade, o termo magos pode ser intercambiável com sábios ou astrólogos. Astrólogos? Sim, astrólogos. A verdade sempre deve ser buscada, mesmo que pareça ser uma antítese à nossa tese. Mas quando você analisa o texto com cuidado, percebe que ele não valida a astrologia. Esses magos, ou sábios, ou astrólogos, fizeram astrologia ou astronomia? Eles decifraram o futuro ou receberam alguma revelação ou algo sobre a psique do Messias? Ou apenas decifraram a localização geográfica do nascimento do Messias? Faremos futuramente um vídeo apenas sobre esses reis/magos ou astrólogos zoroástricos e seu significado e sinal para os não-judeus. Ou seja, o foco da narrativa não está na estrela, mas no encontro com Cristo. Depois disso, eles não retornam aos seus antigos caminhos. O mesmo vale para textos apocalípticos que falam de sinais no céu. Essas imagens são simbólicas, proféticas, não manuais astrológicos. Elas apontam para intervenções divinas na história, não para padrões cíclicos controláveis. A Bíblia usa o céu como linguagem, não como ferramenta de adivinhação. Quando você reúne todas essas camadas, lei, profetas, escritos e Novo Testamento, a conclusão se torna clara. A Bíblia condena a astrologia como prática espiritual de orientação e previsão, não porque despreze o cosmos, mas porque recusa qualquer tentativa de transferir para a criação aquilo que pertence somente a Deus. Por fim, cabe refutar uma das justificativas mais fracas na defesa da astrologia, a saber, o fato de que civilizações antiquíssimas e milenares criam em astrologia. A despeito dos ordenamentos de Deus para Israel, que não seguissem os passos e as práticas das nações pagãs ao seu redor, incluindo nisso a astrologia. Será que a antiguidade é, de fato, um bom argumento? No Egito se utilizava a urina para tratar de feridas. Eles não conheciam a teoria microbiana de Pasteur. Tanto o Egito quanto a Babilônia e a Pérsia não possuíam a revelação bíblica e tampouco a revelação científica. Você e eu possuímos ambas. E talvez o ponto mais desconfortável seja este. A astrologia promete segurança, mas entrega ilusão. A Bíblia oferece algo mais exigente, confiança sem controle absoluto. No final, a pergunta não é se os astros são belos ou complexos. A pergunta é: quem governa sua vida? E quando você lê a Bíblia com atenção, percebe que para ela, o céu não dita o seu destino, nem seu temperamento, nem sua personalidade. A personalidade do cristão é definida pelo Evangelho. O temperamento deve ser controlado pelo Espírito Santo, e o signo do cristão deve ser Cristo e nada mais. É vergonhoso um cristão crer em astrologia. É heresia também. Desagrada a Deus. Não seja enganado e não se deixe enganar. Lembre-se da advertência de Paulo em sua segunda carta a Timóteo. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Não se deixe levar por mitos. Até mais.